O Ademir caminha pela calçada da rua movimentada de São Paulo, minha gente, com o celular na orelha, gritando sobre mais um cliente que acabou de desmarcar reunião para a semana inteira. Ele tá irritado, tá suando, tá com o paletó desabotoado, tá com os cabelos desalinhados. Coisa impensável para um homem que passou décadas construindo a imagem do advogado impecável. E é justamente nesse momento, minha gente, que os olhos dele cruzam com uma cena do outro lado da rua que congela ele no meio do passo. Duas mulheres saindo de uma cafeteria conversando animadamente. Uma delas é a Sueli, aquela mesma Sueli que denunciou ele por assédio. A outra é a Ivone, aquela mulher que apareceu do nada nas últimas semanas oferecendo apoio para Sueli. Só que a Ivone, minha gente, não é a Ivone. Ele reconhece o rosto debaixo da maquiagem cuidadosa, reconhece o corte de cabelo, reconhece o jeito de andar. E o Ademir, num único piscar de olhos, entende com clareza dilacerante que a Ivone é a Adriana, a ex-detenta, a mulher que ele ajudou a condenar, a protagonista da vingança que ele nem sabia que estava caminhando para cima dele. Mas, quando ele entende quem realmente comandou tudo, minha gente, já é tarde demais. Deixa aquele like agora e se inscreve no canal se você está acompanhando comigo cada camada dessa novela. Porque hoje a gente vai destrinchar um dos momentos mais devastadores que quem ama cuida vai entregar nesses próximos capítulos. Uma cena de rua que dura menos de 10 segundos na tela, mas carrega uma revelação cirúrgica capaz de virar do avesso o mundo interno do Ademir Santana. Porque, minha gente, existe um tipo específico de derrota que só atinge homens arrogantes como ele. A derrota depois de já ter perdido. É a percepção retroativa. É entender que enquanto ele achava que estava mexendo as peças do tabuleiro, alguém em silêncio vinha mexendo o tabuleiro inteiro em torno dele. Porque tem algo que quem ama cuida vem construindo com uma sofisticação rara nas últimas semanas, minha gente, e é justamente esse tipo de virada, a virada da consciência tardia. O Ademir vai descobrir hoje, na frente daquela cafeteria, que cada evento da sua queda pública nas últimas semanas foi arquitetado com precisão milimétrica. A demissão da Sueli, que ele achou que foi decisão unilateral dele. O aparecimento da tal Ivone oferecendo apoio, que ele viu como coincidência caridosa. A denúncia formal, que ele considerou impulso de mulher revoltada. A adesão de mais duas mulheres denunciando ele, que ele culpou o vazamento na imprensa. Nada disso foi coincidência, minha gente. Nada. Cada evento foi peça calculada de uma engrenagem inteira funcionando contra ele. E o cérebro por trás dessa engrenagem, com bochechas ainda com cicatrizes emocionais dos 6 anos que ela passou na cadeia, tá do outro lado da rua rindo com a Sueli como se as duas fossem amigas antigas. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção desde o começo. O Ademir Santana não é homem burro, minha gente. É importante a gente reconhecer isso para entender o tamanho do que ele acabou de perceber. Ele é advogado experiente, litigante ferrenho, gente que passou décadas lendo estratégia jurídica de adversário calejado. E ele foi enganado. Enganado por uma fisioterapeuta ex-detenta que passou 6 anos numa cela treinando a paciência que ele nunca teve. E é essa consciência humilhante, essa aceitação forçada de que ele foi tecnicamente inferior a uma mulher que ele desprezou por anos, que vai virar o gatilho psicológico dos próximos dias. Porque homem arrogante e ferido, minha gente, reage de duas formas, ou implora ou destrói. E o Ademir, como a gente vai ver ao longo desse roteiro, vai tentar as duas, fracassando nas duas. O que verdadeiramente move essa história nos próximos dias, minha gente, é a percepção final de que o Ademir Santana ficou sem saída. Não tem mais cliente para representar, não tem mais reputação para defender, não tem mais esposa para apoiar, não tem mais filho ao lado. E agora, com a descoberta de que a queda dele foi armada com precisão cirúrgica pela mulher que ele mesmo condenou injustamente, ele perde até a última coisa que sobrava, a possibilidade de acreditar que foi apenas azar. Ele foi caçado. E o caçador o abateu com paciência de artesão. Reparem em como a novela posiciona a virada, minha gente. O vilão jurídico da trama não cai por processo, não cai por delator, não cai por polícia. Cai pela arquitetura silenciosa de uma vítima que ele achou que tinha esmagado 6 anos atrás. Vocês concordam com essa leitura? Comenta aqui embaixo qual foi o momento em que vocês perceberam que o plano da Adriana já era muito mais sofisticado do que parecia no começo. E antes de a gente entrar em cada frente dessa história, minha gente, uma coisa precisa ficar registrada. A cena da cafeteria não vai gerar confronto público imediato. O Ademir não vai atravessar a rua correndo para confrontar as duas. Não vai gritar no meio da calçada. Ele vai fazer uma coisa muito mais reveladora do caráter dele. Vai congelar no meio da calçada, vai fingir que está olhando para a vitrine da loja ao lado, vai esperar as duas entrarem no carro e irem embora, e só então vai começar a processar em silêncio. Porque o Ademir, minha gente, sabe reconhecer momento em que a raiva imediata só piora a situação.
E é esse cálculo frio dele em plena descoberta devastadora que revela o quão perigoso ele ainda é mesmo caindo. Homem ferido calculando reação é homem que pode fazer estrago grande. Segue comigo que agora a gente entra no que passa na cabeça do Ademir enquanto ele volta caminhando para o escritório fingindo normalidade. O Ademir chega no escritório 20 minutos depois da cena da cafeteria, minha gente. Ele não fala com o Luan, não olha para Suzana. Entra na sala privada dele, fecha a porta, senta atrás da mesa e começa a fazer uma coisa que ele não fazia há décadas. Reconstruir mentalmente uma sequência de eventos que ele achou que já tinha compreendido. E cada peça que ele vai encaixando na cabeça, minha gente, tira outro pedaço da certeza dele. Reparem em como a novela posiciona esse processo de reconstrução silenciosa. Ele lembra do dia em que a Sueli foi demitida? Foi decisão dele, claro. Ele achou que ela vinha demonstrando atitudes estranhas no escritório, achou que ela estava desestabilizada emocionalmente por causa do relacionamento entre eles, achou que era hora de cortar o problema pela raiz. Mas agora, revendo aquele dia com clareza nova, ele lembra de detalhes que ignorou na hora. Lembra que a Sueli, na semana anterior à demissão, começou a, acidentalmente, deixar papéis importantes sobre casos antigos abertos sobre a mesa dela quando ele passava. Lembra que ela começou a comentar em voz alta com colegas, quando ele podia ouvir, sobre sentir que precisava de apoio profissional. Ele achou que era manipulação emocional para reatar o caso. Agora entende, minha gente, que era isca. Ela estava criando as condições para ele mesmo demiti-la. Porque uma secretária demitida em circunstâncias suspeitas é uma testemunha mais crível do que uma secretária que sai voluntariamente. E ele mordeu a isca com fome de peixe grande. O que verdadeiramente dói na reconstrução do Ademir, minha gente, é a percepção da paciência que foi necessária para montar toda essa armadilha. Porque não foi decisão de uma semana. Não foi ideia de um dia. Foi planejamento de meses inteiros. A Adriana precisou se aproximar da Sueli usando identidade falsa. Precisou ganhar a confiança dela devagar. Precisou plantar a semente de que a denúncia formal seria possível, seria segura, seria bem representada juridicamente. Precisou coordenar em silêncio com o Pedro, sem que o Pedro soubesse que a esposa dele estava sendo usada como instrumento estratégico. E enquanto tudo isso acontecia debaixo do nariz do Ademir, minha gente, ele achou que estava vencendo. Achou que estava fechando negócios. Achou que estava mantendo a reputação. Achou que estava dominando o círculo social de São Paulo como sempre dominou. Vocês percebem o tamanho da humilhação psicológica dele nesse momento? Comenta aqui embaixo porque a queda do vilão inteligente sempre dói mais quando ele é forçado a olhar retroativamente para a própria estupidez. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. O Ademir, sentado sozinho na sala fechada dele, começa a rir. Uma risada seca, sem alegria, quase histérica. Ele ri porque está cansado. Ri porque a única forma que ele tem de processar a magnitude do que aconteceu com ele é rindo da própria arrogância. Ri porque ele passou meses achando que estava sendo perseguido injustamente por sorte ruim, quando na verdade estava sendo executado com precisão por uma mulher que ele mesmo criou como inimiga. E essa risada dele, minha gente, ecoa na sala vazia por longos minutos. Depois ele para, levanta, vai até a janela do escritório dele no 10º andar, olha para São Paulo lá embaixo e pensa, pela primeira vez na vida dele, uma coisa muito perigosa. Pensa que se ele tivesse que escolher entre continuar existindo com a reputação destruída e desaparecer completamente, ele não sabe qual das duas opções seria pior. Reparem, minha gente, como a novela plantou aqui um sinal sutil do quão abalado ele está. Sem melodrama, sem cena carregada, apenas um homem olhando para a cidade lá embaixo por tempo demais. E aqui vale a gente demorar um pouco mais, minha gente, porque o que acontece dentro da cabeça do Ademir enquanto ele fica parado na janela do 10º andar merece ser dissecado com cuidado. Reparem que a novela posiciona esse homem sozinho, sem plateia, sem cliente, sem ninguém para manter fachada. E é justamente nessa solidão total que a verdadeira estrutura psicológica do Ademir Santana finalmente aparece. Não como ele quer se apresentar, mas como ele realmente é. E o que ele é, minha gente, quando ninguém está olhando, é um homem que passou 20 anos convencendo a si mesmo de que era esperto demais para ser derrotado por alguém emocionalmente inferior. E a Adriana, na cabeça dele, sempre foi emocionalmente inferior. Fisioterapeuta simples, órfã de fé no futuro, mulher com passado modesto. Como uma pessoa dessas poderia arquitetar operação sofisticada contra um advogado do calibre dele? Ele não conseguia processar isso. E era essa incapacidade de imaginar a inteligência do adversário, minha gente, que virou o próprio calcanhar de Aquiles dele.
O que verdadeiramente dói na análise mental do Ademir naquela janela, minha gente, é a percepção lenta de que a arrogância dele foi combustível do próprio plano da Adriana. Porque ela contava exatamente com isso. Contava que ele não fosse capaz de imaginar que a ex-detenta simples tinha organizado uma rede tão sofisticada. Contava que ele fosse desprezar a Sueli como vítima frágil e não investigar a fundo quem estava por trás do apoio jurídico dela. Contava que ele fosse subestimar cada mulher envolvida no plano, porque Adriana entendia com a clareza dolorida de quem foi tratada como inferior por décadas, que homens como o Ademir só perdem quando eles mesmos constroem a própria derrota através da arrogância. Reparem, minha gente, na inversão brutal. A Adriana usou a maior força aparente do Ademir contra ele mesmo. Não atacou onde ele era fraco. Atacou onde ele se achava invencível. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. O Ademir começa a lembrar, agora com clareza dolorida, de todas as vezes que ele humilhou a Adriana durante o julgamento 6 anos atrás. Lembra dos comentários sarcásticos em audiência. Lembra das risadinhas de canto com o outro advogado quando ela ficava nervosa no depoimento. Lembra de como ele desdenhou publicamente da defesa que o Pedro tentava construir na época. E ele entende, num único segundo devastador, que cada uma dessas humilhações foi arquivada na memória da Adriana durante 6 anos. Cada palavra desdenhosa que ele disse virou combustível para uma vingança paciente. E agora, minha gente, essa vingança que ele nem sabia que existia, terminou de armar. E ele tá no 10º andar de um prédio olhando para a cidade sem saber para onde correr. Vocês percebem o tamanho do erro estratégico que a arrogância pode gerar? Comenta aqui embaixo porque essa questão vale reflexão pessoal. Quantas vezes a gente subestima quem tá caído no chão sem imaginar a força que essa pessoa acumula em silêncio? E o detalhe mais devastador dessa madrugada mental do Ademir, minha gente, aparece quando ele percebe que perdeu não apenas a batalha atual, perdeu 6 anos de vantagem estratégica, porque a Adriana, na cadeia, teve 6 anos completos para estudar cada movimento dele publicamente, cada notícia sobre o escritório, cada aparição social, cada declaração. Enquanto ele apenas seguia a vida achando que a batalha tinha terminado, ela estudava ele como acadêmico e estuda tese de doutorado. E é essa assimetria temporal, essa consciência de que ela sabia dele muito mais do que ele sabia dela, que finaliza o colapso mental do Ademir naquela janela. Ele volta para a mesa, minha gente, com a certeza amarga de que perdeu essa guerra antes mesmo dela começar oficialmente. Quando ele finalmente afasta os olhos da janela e senta de novo na mesa, minha gente, o Ademir toma a primeira decisão prática do dia. Precisa falar com a Sueli, não para confrontar, não para ameaçar diretamente. Precisa tentar uma última manobra, tentar convencer ela a retirar a denúncia. Ele sabe que essa manobra é praticamente impossível agora. Ele sabe que a Sueli tem advogado bom, tem apoio da própria Dora, que agora é aliada dela, tem a coragem que só vem depois de meses ensaiada. Mas o Ademir precisa tentar, porque desistir sem tentar seria admitir que ele mesmo está morto profissionalmente. E ele ainda não está pronto para admitir isso em voz alta. Reparem em como a novela posiciona o encontro do Ademir com a Sueli, minha gente. Ele liga para ela usando o próprio celular. Espera. Ela não atende. Ele liga de novo. Ela não atende. Ele manda uma mensagem escrita cuidadosa, formal, quase amigável, pedindo apenas 10 minutos de conversa. Ela lê. Não responde. E o Ademir, minha gente, começa a suar sentado atrás da mesa dele, porque cada minuto que passa sem resposta é uma confirmação a mais de que ele perdeu leverage. Ele decide, então, ir pessoalmente até o endereço que ele tem da Sueli nos arquivos antigos do escritório. Uma decisão desesperada. Uma decisão que qualquer advogado experiente diria para ele não tomar em circunstância de denúncia formal em andamento. Mas o Ademir, minha gente, não está mais operando com racionalidade jurídica. Está operando com pânico. E é aí que ele começa a cometer os erros mais graves da fase final dessa queda dele. O detalhe mais devastador dessa fase, minha gente, aparece quando o Ademir chega no prédio da Sueli e a porteira do prédio se recusa a anunciar ele. Ela olha para ele com desconfiança evidente. Porque a Sueli já avisou o prédio de que se aquele homem aparecesse, era para chamar a polícia. E o Ademir Santana, minha gente, o mesmo advogado que ano passado era convidado para abrir gala beneficente da elite paulistana, agora está sendo barrado na portaria de um prédio classe média por uma porteira que segue instrução de uma ex-secretária. Ele sai do prédio pela porta lateral com a cabeça baixa. Entra no carro que ele estacionou na esquina e fica ali dentro do carro, minha gente, sem ligar o motor, com as mãos tremendo no volante, por longos minutos. Vocês acham que ele ainda vai encontrar coragem para reagir? Ou vocês acham que essa humilhação na portaria já foi o golpe que quebrou ele de vez?
Deixa aqui embaixo porque essa questão define o comportamento dele nas próximas cenas. Enquanto o Ademir tá processando sozinho a maior derrota da vida dele, minha gente, do outro lado da cidade, o Pedro tá tendo uma noite completamente diferente. Ele tá no escritório com o Kleber e o André, analisando os últimos documentos que chegaram sobre o caso do perito morto. O perito que assinou o laudo da morte do Arthur. O perito que, segundo a investigação recente do André, estava envolvido em fraudes anteriores e apareceu morto meses depois em circunstâncias suspeitas. E o Pedro, minha gente, com cada documento novo que ele abre, vai entendendo que a morte do Arthur pode ser muito mais complexa do que parecia até agora. Pode envolver não apenas um assassino solitário, mas uma rede. Uma rede de corrupção que possivelmente inclui delegado, juiz, perito, testemunhas compradas, uma engrenagem inteira, minha gente. E é aí, exatamente aí, que o Ademir aparece na porta do escritório do filho. Reparem em como a novela posiciona esse encontro, minha gente. O Ademir chega sem avisar, bate na porta. O Pedro atende com o rosto cansado, com a camisa amassada de trabalho de horas. E o Ademir, minha gente, faz uma coisa que ninguém esperava dele. Começa a chorar ali mesmo, na porta do escritório. Não é choro teatral, não é choro para manipular, é choro de derrota real. Choro de homem que passou décadas represando qualquer emoção e que agora, sem plateia para impressionar, finalmente desmorona. E o Pedro, minha gente, aquele mesmo Pedro que jurou nunca mais ter contato com o pai, fica paralisado na porta. Porque uma coisa é odiar um pai vilão. Outra coisa é ver esse mesmo pai chorando na frente da sua porta implorando socorro. E essa ambiguidade emocional que o Pedro sente, essa dúvida moral entre proteger a integridade dele ou responder ao instinto filial que ainda sobra dentro dele, é uma das camadas mais bonitas que a novela está construindo agora. O que verdadeiramente dói na conversa que se segue, minha gente, é a maturidade nova do Pedro. Ele deixa o pai entrar, serve um copo d'água, fecha a porta para que Kleber e André não escutem, e deixa o Ademir falar. E o Ademir, com uma vulnerabilidade que ninguém nunca tinha visto nele, começa a contar. Conta que descobriu a Adriana disfarçada de Ivone. Conta que entendeu que a queda dele foi arquitetada. Conta que precisa de ajuda para impedir que a denúncia siga adiante. Porque se o processo continuar, ele vai perder a licença de advogado, perder o patrimônio inteiro, perder até a possibilidade de sair de casa sem ser hostilizado na rua. E o Ademir, minha gente, pede uma coisa que ele nunca imaginou que teria coragem de pedir. Pede que o filho pare de representar as denunciantes. Pede que o filho volte a ser filho antes de continuar sendo advogado. Reparem em como o Pedro reage, minha gente. Ele escuta o pai em silêncio até o fim. Não interrompe uma vez sequer. Deixa cada palavra do Ademir cair no ar sem eco. E quando o Ademir termina com o rosto molhado de lágrimas, o Pedro responde com uma calma que congela. Pai, você me pede para escolher entre você e a justiça. E você não entende que essa escolha eu fiz há meses. Eu escolhi a justiça. Não porque não te amo, mas porque só existe uma forma de eu continuar sendo teu filho. Sendo o filho que você deveria ter criado. E o filho que você deveria ter criado não pode virar cúmplice das suas vítimas agora. E o Ademir, minha gente, sente naquele instante uma dor que ele nunca sentiu antes. Não é dor de derrota profissional, não é dor de vergonha pública, é dor de paternidade fracassada. É a percepção de que o filho que ele criou para ser advogado bem-sucedido virou juiz moral da vida dele e que esse juiz não vai clemência. Vocês acham que a decisão do Pedro é justa? Ou vocês acham que ele deveria dar ao pai pelo menos um caminho de reconstrução? Deixa aqui embaixo porque essa é uma discussão complexa sobre até onde vai a lealdade familiar. Depois do Ademir sair do escritório, minha gente, o Pedro senta na mesa dele por longos minutos em silêncio. Ele não conta pro Kleber e pro André o que aconteceu. Guarda pra ele. E ele decide, ali mesmo, uma coisa importante. Em vez de acreditar em qualquer palavra que o pai falou, ele vai intensificar a investigação sobre o caso do perito morto. Porque se o pai tá tão desesperado, a ponto de vir chorar na porta do escritório, é porque a queda dele ainda vai piorar muito. E a única forma do Pedro proteger a Adriana desse contexto turbulento é acelerando a reabertura do caso Arthur, com provas sólidas antes que o desespero do Ademir gere reação imprevisível. Reparem em como a novela posiciona a maturidade profissional do Pedro nesse momento. Ele não age por emoção, age por estratégia. Ele entendeu com a conversa do pai que o tempo tá jogando contra ele. E ele vai correr. E antes de a gente sair do escritório do Pedro, minha gente, precisa ficar registrada uma cena que a novela vai construir com sofisticação silenciosa. A conversa que o Kleber tem com o Pedro depois que o Ademir vai embora. Porque o Kleber, apesar do Pedro ter fechado a porta para proteger a intimidade da conversa com o pai, escutou pedaços significativos. Não escutou por curiosidade. Escutou porque o escritório é pequeno e a voz do Ademir estava alta demais.
E o Kleber, minha gente, quando o Ademir finalmente sai, entra na sala do Pedro sem bater. Fecha a porta atrás de si. Senta em frente ao amigo. E fica em silêncio por longos minutos, apenas esperando que o Pedro processe o que acabou de acontecer. O que verdadeiramente move o Kleber nesse momento, minha gente, é uma preocupação que ele vinha guardando há semanas. Ele conhece o Pedro há anos. Conhece o Pedro filho, o Pedro estudante, o Pedro apaixonado pela Adriana, o Pedro em conflito com Bruna. Mas ele tá vendo um Pedro novo agora. Mais duro, mais decidido, mais capaz de tomar decisões que envolvem sacrificar afetos importantes em nome de princípios éticos. E o Kleber, com a lealdade de amigo verdadeiro, precisa checar se essa transformação é sustentável ou se é apenas rompimento emocional prestes a colapsar. Ele olha para o Pedro, quebra o silêncio e faz uma pergunta com delicadeza. Você tem certeza de que aguenta o que vem pela frente, Pedro? Porque se a gente levar isso ao MPF, seu pai vai preso. E preso de verdade, não preso teatral. Vai passar anos numa cela, vai perder saúde, vai perder tudo. Você tem certeza de que consegue conviver com essa consequência? Reparem em como a novela posiciona a resposta do Pedro, minha gente. Ele não responde na hora. Fica em silêncio por longos segundos, olhando para a parede como se procurasse a resposta escrita em algum lugar. E quando finalmente fala, é com uma calma dolorida. Kleber, eu passei a vida tentando não ser meu pai. Cada escolha profissional que eu fiz foi escolha em oposição ao que ele representava. Estudei direito prometendo para mim mesmo que ia ser o oposto dele em todos os sentidos. E agora que ele finalmente vai ter que responder pelos crimes dele, eu ia recuar? Eu ia aparecer como filho conivente para proteger ele? Isso destruiria minha identidade profissional inteira. Eu prefiro carregar o peso de ter contribuído para a prisão do meu pai do que carregar o peso de ter salvado ele traindo tudo que eu construí como advogado. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. O Kleber, minha gente, escuta a resposta em silêncio e depois faz uma coisa que revela a profundidade da amizade dos dois. Ele estende a mão sobre a mesa e aperta a mão do Pedro por 3 segundos. Sem palavras, sem discurso. Apenas o gesto físico de reconhecer a coragem do amigo. Porque o Kleber entendeu, naquele instante, que o Pedro não está agindo por impulso. Está agindo por convicção construída ao longo de anos. E convicção construída em anos, minha gente, é muito mais sólida do que reação emocional pontual. E o detalhe mais devastador dessa cena, minha gente, aparece quando o Kleber, antes de sair da sala, faz uma última observação. Pedro, eu vou coordenar toda a parte técnica com o MPF. Você não precisa aparecer como denunciante. Podemos usar canal anônimo para proteção sua. Ninguém precisa saber que foi você quem entregou o material. E o Pedro, minha gente, responde com firmeza que assusta. Kleber, eu vou assinar meu nome no documento. Se essa denúncia sacode Brasília, como você acha que vai, eu quero que fique claro para o país que existia um filho disposto a colocar princípio acima de sangue. Não para mim. Para as vítimas do meu pai que passaram anos sofrendo em silêncio. Reparem, minha gente, na dimensão simbólica desse gesto de assinar. Vocês concordam com a decisão do Pedro ou vocês acham que ele deveria proteger a própria identidade? Deixa aqui embaixo porque essa escolha define muito sobre quem é o Pedro que a novela quer construir na fase final. Enquanto isso, minha gente, na Casa da Rosa, uma outra cena está acontecendo em paralelo que amarra tudo com precisão de novela boa. A Adriana chega em casa depois de mais um dia de vitórias silenciosas. Ela senta na cozinha com o Mau, toma um chá quente e começa a fazer o balanço mental do plano. E o Mau, minha gente, com aquela sensibilidade de irmão mais moço, olha para ela e faz uma pergunta que muda o tom da noite. Irmã, você tá feliz? De verdade? E a Adriana, minha gente, congela com a xícara na mão. Porque essa pergunta simples, ela vinha evitando fazer para ela mesma há meses. Porque a resposta honesta não é fácil. Ela olha para o Mau em silêncio por longos segundos e depois responde uma coisa muito específica. Estou viva, Mau. Feliz é outra coisa. Feliz eu vou tentar ser depois que eu terminar isso aqui. E o Mau sabiamente não insiste. Apenas aperta a mão da irmã em cima da mesa. O detalhe mais devastador da conversa dos dois irmãos, minha gente, aparece quando o Mau faz uma segunda pergunta, ainda mais delicada. E depois que você terminar, irmã, você vai lembrar de como é ser feliz? Ou você vai ter esquecido? E a Adriana, minha gente, olha para o irmão com os olhos marejados, porque ela sabe que essa é a pergunta que a mãe dela vem tentando fazer há meses sem coragem. É a pergunta que o Pedro faria se estivesse ali. É a pergunta que o Otoniel evita fazer porque tem medo da resposta. E a Adriana, minha gente, responde com uma honestidade dolorida. Eu não sei, Mau. Eu não sei mesmo. Mas eu preciso terminar. Se eu parar agora, tudo que eu passei na cadeia perde sentido. Se eu terminar,
Pelo menos a dor teve um propósito. E é essa maturidade amarga da protagonista, essa aceitação de que ela pode estar sacrificando a paz interior em nome da justiça, que faz o arco dela ser um dos mais sofisticados dessa novela. Vocês concordam que a Adriana está em risco de perder a si mesma no meio da vingança? Comenta aqui embaixo porque essa discussão define como vamos ver a fase final da trama dela. No dia seguinte à visita do Ademir ao escritório do Pedro, minha gente, o mundo profissional do advogado desaba com velocidade que ele não esperava. Ele acorda com 15 mensagens no celular. 2 grandes multinacionais que ele representava há anos anunciaram que estão trocando de escritório. O clube social exclusivo do qual ele era membro desde os 30 anos avisa por escrito que a diretoria vai votar a expulsão dele na próxima assembleia. E o boletim online da Ordem dos Advogados publica que abriu processo disciplinar formal contra ele. Cada uma dessas notícias, isoladamente, já seria golpe pesado. Juntas, minha gente, elas configuram o fim da carreira dele. Reparem em como a novela posiciona a reação do Ademir nesse dia terrível. Ele não grita, não quebra objetos, não liga pra ninguém xingando. Ele simplesmente veste um paletó impecável, se barbeia com cuidado, se perfuma como se fosse para reunião importante e sai de casa. Onde ele vai? Ele vai para a recepção da Ordem dos Advogados. Ele entra lá, minha gente, com a mesma postura de vencedor que ele tinha há 20 anos quando era iniciante ambicioso. Cumprimenta os funcionários, pede para falar com o presidente da comissão de ética. E quando é atendido, ele apresenta a defesa dele com tanta eloquência técnica que os presentes na sala ficam impressionados. Ele consegue, minha gente, adiar o julgamento do processo disciplinar em 2 semanas. 2 semanas apenas. Mas 2 semanas são o suficiente para ele reorganizar o que sobrou da defesa dele. O que verdadeiramente é assustador na performance do Ademir nesse momento, minha gente, é a capacidade que ele ainda tem de operar em modo de sobrevivência, mesmo estando emocionalmente destruído. Porque a maioria dos homens no lugar dele já estaria bebendo escondido em bar de esquina. Ele não. Ele veste a máscara, entra no ringue, luta as 2 horas que precisa lutar e sai do prédio da ordem com dignidade aparente. Só que essa dignidade dele, minha gente, é fachada de outdoor, velho. Por dentro ele tá em pedaços. E cada esforço mental que ele gasta para manter a fachada em pé consome energia que ele não vai ter para reagir depois. Reparem, minha gente, na tragédia silenciosa de um homem que gastou décadas apostando tudo na imagem e agora precisa investir todo o resto da força para proteger essa mesma imagem que já tá derretendo diante dele. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. A Adriana, minha gente, do outro lado da cidade, tá reunida com a Nancy, a Liris e o Mau Mau numa mesa dos fundos do restaurante da Nancy, planejando a próxima fase. E a Adriana, minha gente, mostra para elas o balanço do plano até agora. O Ademir tá quebrado. As denúncias avançam. A Sueli tá firme. A Dora tá liberada. E agora, com o Ademir enfraquecido, a Adriana anuncia para sua rede: chegou a hora de mirar em Pilar. Não para derrubar imediatamente. Isso seria imprudente demais. Mas para começar a preparar o terreno, coletar informações, descobrir vulnerabilidades, encontrar as pessoas que a Pilar magoou ao longo dos anos e que podem servir de aliadas contra ela. E a Nancy, minha gente, olha para a Adriana e faz um comentário importante. Adriana, a Pilar não é como o Ademir. Ela não vai cair por processo. Ela vai cair por sangue. Você vai precisar de coragem ainda maior do que teve agora. O detalhe mais devastador dessa reunião, minha gente, aparece quando a Liris toma coragem e conta para Adriana uma coisa que ela vinha guardando há dias. O Ulisses está saindo com ela. E não é aventura casual. É algo genuíno. E a Liris, minha gente, com uma vulnerabilidade que ela raramente demonstra, pergunta para Adriana se isso vai atrapalhar o plano de vingança contra a Pilar. Porque o Ulisses é irmão da Pilar. E se a Liris está se apaixonando pelo irmão do próximo alvo, ela precisa que a Adriana saiba antes que qualquer coisa dê errado. E a Adriana, minha gente, olha para Liris com um respeito enorme, porque ela reconhece o tamanho da honestidade que a Liris acabou de demonstrar. E ela responde com generosidade: Liris, se você está se sentindo bem com o Ulisses, isso é a única coisa que importa. Sobre o plano, a gente vai adaptar. Você não é obrigada a sacrificar a sua vida pela minha vingança. Nunca. E as 2 mulheres se abraçam, minha gente, com aquele tipo de abraço que sela pacto de irmandade profunda. Reparem em como a novela posiciona essa cena em paralelo, minha gente. Enquanto a Adriana tá liberando a Liris da obrigação de vingança, o Ademir tá saindo da Ordem dos Advogados imaginando que tá começando a virar o jogo. Ele não sabe que a Adriana já superou ele como foco principal. Ele não sabe que na cabeça dela ele já tá no passado. E é essa consciência assimétrica, minha gente,
Essa realidade onde o vilão ainda se acha o centro do universo, enquanto os protagonistas já seguiram em frente, que revela uma das camadas mais bonitas dessa novela. O Ademir vai gastar as próximas semanas lutando contra fantasmas que a Adriana já perdoou. Não perdoou por bondade, perdoou por rendimento estratégico. Porque manter foco em quem já caiu é desperdício de energia contra quem ainda tá de pé. E a Pilar, minha gente, ainda tá de pé. Cada vez mais assustada, cada vez mais paranoica, cada vez mais perigosa, mas ainda de pé. Enquanto a Adriana e as amigas estão finalizando os detalhes da próxima fase, minha gente, o Pedro tá tendo no escritório dele uma conversa importante com o André e o Kleber sobre as descobertas do perito morto. O André descobriu que o perito, meses antes de assinar o laudo do Arthur, esteve envolvido em pelo menos outros 3 casos com laudos questionados. Todos os 3 tiveram vítimas que apareceram condenadas injustamente e que, depois de investigação longa, foram inocentadas. E em todos os 3 casos, minha gente, o advogado da acusação era o Ademir. Reparem, minha gente, na dimensão dessa descoberta. O Ademir não usou o esquema apenas uma vez contra a Adriana. Ele usou várias vezes ao longo de anos. E o Pedro entende, com um horror crescente, que o próprio pai é figura central de uma rede de fraudes forenses que envolve possivelmente delegado, juiz e até algum membro da promotoria. Isso não é caso pontual, minha gente. É esquema institucional. O Kleber, minha gente, é quem fala em voz alta o que os 3 estão pensando. Pedro, isso aqui é assunto para Ministério Público Federal. Isso aqui é caso para a Polícia Federal. Se essa investigação vier à tona, seu pai não vai perder apenas licença. Ele vai preso, Pedro. Vai preso de verdade. E o Pedro, minha gente, aperta os olhos por 3 segundos, sente uma pontada no peito e responde com firmeza calibrada. Então vamos preparar tudo para levar ao MPF. Eu prefiro meu pai preso do que meu pai continuar destruindo vida de gente inocente. E a Adriana precisa que a verdade sobre o Arthur venha à tona. Se para isso o meu pai for junto, que vá. Chegamos, minha gente, no arco final desse roteiro. E aqui, a novela entrega uma sequência de cenas em paralelo que a gente precisa destrinchar com cuidado, porque cada uma delas planta semente para os próximos capítulos. Vamos por partes. Primeiro, na casa da Dora. Ela recebe a Sueli para jantar. Não é primeira visita. Desde aquela tarde em que a Sueli bateu na porta dela pela primeira vez, as 2 mulheres vinham se aproximando com naturalidade. E nesse jantar, minha gente, a Sueli conta para Dora tudo. Detalhes que ela não tinha contado no primeiro encontro. Detalhes das outras 2 mulheres que denunciaram o Ademir. Detalhes do padrão de comportamento do advogado que se repetia com secretária após secretária. E a Dora, minha gente, escuta sem interromper. E quando a Sueli termina, a Dora se levanta, vai até a estante da sala, pega um álbum de fotos antigo e começa a folhear em silêncio. Fotos de 20 anos de casamento. Ela para numa foto do 10º aniversário de casamento, numa festa que eles tiveram em casa. E ela mostra para Sueli uma mulher que aparece na foto ao fundo, dançando com o Ademir, e fala: essa mulher aqui era secretária dele em 2015. Sumiu do dia pra noite depois dessa festa. Nunca mais nem cumprimentou ela. Eu achei estranho na época, mas engoli. Sueli, quantas mulheres passaram por essa vida dele que eu simplesmente não vi? O que verdadeiramente dói na cena das 2 mulheres olhando o álbum, minha gente, é a percepção lenta da Dora de que a vida dela conjugal inteira foi construída em cima de mentiras encobertas. Cada aniversário, cada viagem, cada jantar de família, tudo tinha essa camada oculta de secretárias assediadas por baixo. E a Dora, minha gente, decide naquela noite que precisa ir até o fim. Não vai apenas se divorciar. Vai testemunhar contra o Ademir no processo. Vai contar tudo que ela lembra ter observado ao longo dos anos. Vai colaborar com a investigação da forma mais firme possível. E a Sueli, minha gente, olha para Dora com gratidão emocionada. Porque a testemunha da própria esposa é o golpe mais devastador que uma denúncia de assédio pode ter em juízo. Dora se torna, minha gente, a peça principal do dossiê que vai enterrar o Ademir de vez. Vocês acham que a Dora tá pronta emocionalmente para depor publicamente? Comenta aqui embaixo porque esse é um passo enorme e envolve exposição pesada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Ademir chega em casa exausto do dia terrível. Ele entra na casa vazia. Aquela mesma casa que a Dora expulsou ele semanas atrás. Ele ainda tem chaves, porque no meio do rompimento não teve tempo para formalizar essa questão. E ele senta na sala grande, no sofá onde ele passou anos assistindo televisão ao lado da Dora, e começa a chorar de novo. Chora sem plateia, sem cálculo, sem cliente para impressionar. Chora porque entende num nível profundo que perdeu tudo. E é nesse momento, minha gente, que ele decide fazer a coisa mais perigosa que ele podia fazer. Ele decide procurar a Pilar, porque na cabeça desesperada dele, a Pilar é a única aliada natural que sobrou.
Os dois estão do mesmo lado da equação. Os dois são inimigos declarados da Adriana. E o Ademir, minha gente, quer propor uma aliança final. Uma última manobra conjunta para tentar derrubar a Adriana antes que ela derrube os dois definitivamente. Ele pega o celular. Liga para Pilar. E a Pilar, minha gente, ao ver o nome dele no visor, atende com um sorriso frio. Ademir, meu amigo, eu tava esperando você me ligar. Reparem, minha gente, no perigo dessa aliança renascida entre dois vilões desesperados. A Adriana ainda não sabe que essa aliança está se formando, e a aliança de vilões encurralados é sempre o momento mais explosivo de qualquer novela, e precisa ficar entendida, minha gente, a mudança que acontece dentro da Pilar no momento exato em que ela atende a ligação do Ademir. Reparem em como a novela posiciona essa mulher sentada na sala grande da casa do Arthur. A casa que ela tomou, a casa que representa a vitória mais desejada da vida dela, com o celular vibrando em cima da mesa e o nome Ademir piscando na tela. Ela não atende imediatamente, deixa tocar 3 vezes antes de pegar, porque a Pilar Brandão, mesmo em desespero interno, mantém a etiqueta do poder que ela sempre projetou. Ninguém precisa atender ligação de aliado enfraquecido com pressa. Aliado enfraquecido espera. Aliado enfraquecido implora a atenção. E o Ademir do outro lado da linha virou exatamente isso para ela. Aliado enfraquecido que ela pode ou não recuperar como peça. O que verdadeiramente move a Pilar nesse momento, minha gente, é a percepção pragmática de que o Ademir, mesmo caído, ainda carrega utilidade estratégica. Porque ele conhece juiz, conhece delegado, conhece pessoas dentro da estrutura judicial que a Pilar sozinha nunca teve acesso direto. E se ela tem alguma chance de reverter o cerco que ela sente crescendo ao redor dela, essa chance passa pela rede de contatos comprometidos que o Ademir ainda mantém. Reparem em como o cálculo dela é frio, minha gente. Ela não tá pensando em amizade. Nunca pensou. Ela tá pensando em ativos. E o Ademir, mesmo em desgraça pública, ainda é ativo utilizável nas mãos certas. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. A Pilar, quando finalmente atende, muda o tom de voz completamente. A voz sai baixa, calorosa, quase maternal. Ela chama o Ademir de meu amigo. Diz que estava esperando ligação dele. Sugere que os dois se encontrem pessoalmente para conversar em ambiente seguro. E o Ademir, minha gente, do outro lado da linha, sente uma coisa muito específica ouvindo a voz dela. Sente alívio. Porque ele passou o dia sendo rejeitado por todo mundo. Filho recusou proteção. Cliente cancelou reunião. Clube ameaçou expulsão. Ordem abriu processo. E agora, pela primeira vez em muitas horas, alguém trata ele com aparente carinho. Ele não percebe, minha gente, que o carinho da Pilar é cálculo puro. Não percebe que ela está farejando a fraqueza dele como predador fareja presa exausta. Ele apenas se agarra à voz calorosa dela como náufrago se agarra a qualquer madeira flutuante. E é essa vulnerabilidade emocional do Ademir, essa fragilidade que ele nunca teve permissão de mostrar, que vai virar a principal alavanca da Pilar contra ele. Reparem em como a novela posiciona o desligar da chamada, minha gente. Eles combinam de se encontrar no dia seguinte, num restaurante discreto que a Pilar sugere. Um lugar afastado dos círculos que os dois frequentam. Um lugar onde ninguém vai reconhecer os dois juntos. E quando a Pilar desliga o telefone, minha gente, o rosto dela muda imediatamente. O sorriso caloroso some. A voz materna vai embora. Sobra apenas a Pilar Brandão real. Calculista, fria, sedenta por qualquer chance de reverter o cerco. E ela pega o celular de novo. Liga pro Yuri. Sim, minha gente, aquele mesmo Yuri que ela ainda acha que é aliado dela. E ordena. Yuri, quero que você amanhã siga uma pessoa em segredo. Vou te mandar o endereço mais tarde. Só quero saber com quem esse homem conversa antes e depois do nosso encontro, sem que ele saiba que está sendo seguido. E o Yuri, minha gente, aceita a missão com a naturalidade de sempre. Só que agora, essa missão vai virar informação preciosa que ele vai passar imediatamente para a Adriana. Vocês percebem a ironia delicada? A Pilar está contratando o próprio infiltrado inimigo para vigiar o próximo aliado dela. E enquanto ela acha que está se protegendo, ela está entregando ainda mais informação para a rede que quer destruir ela. Comenta aqui embaixo porque essa é uma das camadas mais geniais que a novela plantou até agora. E aqui vale a gente parar por um instante, minha gente, porque tem uma camada ainda mais profunda que a novela está plantando em paralelo. O André finalmente termina de organizar todos os documentos sobre o perito morto e as fraudes forenses associadas ao Ademir. E ele leva a pilha para o Pedro. Os dois primos ficam sozinhos no escritório à noite, estudando cada documento como se fossem cirurgiões, estudando raio-x. E em determinado momento, minha gente, o Pedro descobre uma coisa que congela o sangue dele. Em um dos casos antigos que o perito manipulou, o nome do juiz que emitiu a sentença é o mesmo juiz que condenou a Adriana. Não é coincidência, minha gente.
É a mesma engrenagem operando há anos. O que verdadeiramente encerra esse arco, minha gente, é a decisão que o Pedro toma naquela noite. Ele olha para o André, aperta os documentos com força na mão e fala uma frase que carrega peso enorme. André, a gente não vai apenas reabrir o caso da Adriana. A gente vai desmontar essa rede inteira. Delegado, juiz, perito, Ademir. Todos. Se a gente jogar isso pro MPF, isso vira operação nacional. Vira caso que sacode Brasília. Isso não é mais só sobre a Adriana. Isso é sobre todas as pessoas condenadas injustamente por essa engrenagem podre nos últimos anos. E o André, minha gente, com a coragem que ele vinha desenvolvendo, responde: Pedro, se a gente vai fazer isso, precisa fazer com blindagem máxima. Porque assim que essa denúncia entrar formal, o Ademir e os aliados dele vão reagir com tudo que ainda tem. E gente encurralada, primo, faz coisas imprevisíveis. E o Pedro, com a firmeza serena de quem tomou decisão irreversível, responde: então vamos fazer com blindagem, mas vamos fazer. Reparem, minha gente, no tamanho histórico do que o Pedro acaba de decidir. Ele deixou de ser filho protetor. Virou promotor moral da própria família. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção como fechamento, minha gente. Enquanto tudo isso acontece na frente da câmera, o Ademir armando aliança com a Pilar, o Pedro preparando denúncia federal, a Dora se preparando para depor, a Adriana focando na próxima fase contra a Pilar, uma peça pequena começa a se mover no fundo do quadro sem que ninguém perceba ainda. O Yuri, aquele mesmo Yuri capanga da Pilar que a gente vai descobrir depois que virou infiltrado da Adriana, começa a coletar informações silenciosamente dentro da própria casa da Pilar. Ele finge servir a patroa. Finge desfilar em traje de banho quando ela pede. Finge lealdade absoluta. E enquanto finge, ele documenta cada movimento suspeito dela. Cada telefonema estranho. Cada visita noturna do Ademir. E o Yuri, minha gente, prepara o terreno para que a Adriana tenha, quando decidir enfim atacar a Pilar, informação privilegiada de dentro da casa do inimigo. Vocês perceberam essa camada? A Adriana já plantou o espião no coração da fortaleza da Pilar. E a Pilar ainda não desconfia. Comenta aqui embaixo porque essa camada é uma das mais geniais da novela agora. E antes de a gente encerrar, minha teoria para os próximos capítulos que eu quero dividir com vocês. Reparem no que a novela está plantando em silêncio. O Ademir descobriu que caiu no plano da Adriana, mas ainda não descobriu o tamanho do plano. Ele acha que a queda dele foi obra de vingança pessoal. Ele não sabe que faz parte de operação muito maior contra a rede de corrupção judicial da qual ele fez parte por décadas. Ele vai buscar aliança com a Pilar, achando que os dois juntos podem virar o jogo. Mas o que ele não sabe é que a Pilar também está sendo cercada em paralelo. Pelo Yuri por dentro, pela imprensa por fora, pelas próprias filhas Ingrid e Brigitte, que já demonstraram racha, pelo Ulisses que a Lyra está afastando dela. Todos os pilares da vida dela estão sendo minados sem que ela perceba a coordenação. E a aliança Ademir-Pilar, minha gente, vai ser a última cartada dos vilões dessa novela. Uma cartada desesperada. Uma cartada que provavelmente vai apressar a queda dos dois em vez de salvar qualquer um. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção como reflexão final, minha gente. A grande beleza desse momento da novela não é a queda do Ademir em si. É a demonstração de que a justiça lenta, quando construída com paciência, com estratégia, com rede de aliados improváveis, é infinitamente mais devastadora do que qualquer explosão pontual. A Adriana passou 6 anos na cadeia esperando esse momento. Mas quando o momento chegou, ela não gastou ele em vingança teatral. Gastou em engenharia. E é essa maturidade, minha gente, essa capacidade de transformar dor em precisão que faz dela uma das protagonistas mais bonitas da televisão brasileira desse ano. Se você chegou até aqui comigo, minha gente, deixa aquele like agora, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual momento desse roteiro mais te marcou. Foi o Ademir congelando na calçada ao reconhecer a Adriana disfarçada de Ivone? Foi a risada seca dele na sala fechada do escritório? Foi a porteira do prédio da Sueli barrando ele na entrada? Foi o Pedro dizendo pro pai que escolheu a justiça? Foi a Adriana confessando pro Mal que já não sabe se lembra como é ser feliz? Foi a Dora decidindo testemunhar contra o marido? Foi a aliança nascendo entre Ademir e Pilar? Me conta porque cada um desses gestos carrega uma camada diferente do que essa novela vai entregar nas próximas semanas. E lembra sempre, minha gente, às vezes o vilão não cai por bala, não cai por processo, não cai por escândalo. Cai quando ele próprio percebe que sempre esteve caindo. E o Ademir Santana acabou de perceber. E enquanto ele tenta reagir, uma verdade muito maior sobre a morte do Arthur começa a se aproximar da superfície. Uma verdade que pode virar todas as peças do tabuleiro de uma vez só. Até a próxima, minha gente.